Olá, queridões, a gente se encontra mais uma vez. Dessa vez a gente vai discutir o fim da escravidão negra. É um processo que aconteceu essencialmente durante o século XIX. Existem alguns casos de países que concederam a liberdade aos escravos de origem africana antes dos anos 1800. Mas a gente vai ver que a escravidão negra realmente chegou ao seu fim dentro do século XIX, isso é, entre os anos 1801 e 1900. Eu quis usar para representar o fim da escravidão esse quadro do Auguste François Biard. Ele procurou representar aqui a libertação dos escravos feita na França, que libertou especialmente os escravos que viviam nas colônias francesas. Por isso você repara na bandeira francesa presente na imagem, e os escravos estão bem no ponto central, naquele que você acaba focando assim que olha a imagem. Se você reparar, o símbolo da corrente partida como da liberdade, ainda que a gente precise reparar aqui na imagem do homem branco, a presença do homem branco nesse processo de libertação. A gente vai ver que em alguns casos isso aconteceu, que a presença do homem branco foi essencial para o processo de libertação, mas não em todos. Entre os muitos casos de homens brancos influenciando a libertação dos escravos, um que eu queria destacar é da Inglaterra. A Inglaterra é essa ilha que fica na Europa, um país que tinha grande poder econômico e político durante o período do século XIX, especialmente por causa das suas indústrias. O processo da Revolução Industrial tinha acontecido aí entre 1760 e 1780, ele já estava bem expandido. A Inglaterra já era um país bem rico e bem forte nessa época. A abolição na Inglaterra foi um processo que começou a ser discutido antes, no final do século XVIII ainda, e a abolição de fato aconteceu ali na década de 1830. Mas a Inglaterra tinha muitas pessoas com a índole abolicionista, muitas pessoas que brigavam pelo fim da escravidão pelo mundo, e foi uma liderança na pressão pelo fim da escravidão. Um dos marcos mais importantes para a gente pensar a libertação dos escravos no Brasil, a abolição dos escravos aqui no Brasil, foi a Lei Aberdeen, que eu destaquei aqui. Na Inglaterra ficou conhecida como Bill Aberdeen. Ela foi feita em 1845 e era uma lei que autorizava a marinha inglesa a capturar, prender qualquer navio que estivesse transportando escravos pelo mar. Isso foi essencial para pôr um fim ao tráfico negreiro, especialmente no Atlântico, saindo da África e vindo aqui para as Américas. Na aula de hoje a gente vai discutir dois casos de abolição da escravidão. O caso dos Estados Unidos, que é um caso onde houve um grande confronto por causa da abolição, e o caso do Brasil, que tem aí o triste título de ter sido o último país a libertar os seus escravos. O território dos Estados Unidos, da época do século XIX, já era um território bem razoável, praticamente o território que existe hoje, tem umas diferenças pequenas aí, e se a gente parar para reparar, se a gente tentar notar nas questões aí de quando os territórios foram anexados, você vai notar que o grande crescimento dos Estados Unidos vem aí dentro do século XIX. Ainda que essa aqui tenha sido a única porção original lá das 13 colônias que se tornam independentes, e esse pequeno pedacinho aqui tenha sido anexado, já logo, pequeno, mas quase do tamanho do pedaço original das 13 colônias, vários outros territórios foram sendo anexados ao longo do século XIX, transformando os Estados Unidos num país continental. Isso vai ter uma influência muito forte no processo de abolição. Muito forte pelo seguinte: os Estados Unidos se diferenciaram de uma maneira bem característica. Os estados do norte, que aqui estão destacados em azul, eram estados de economia mais industrial e mais liberal, onde existia uma pequena quantidade de escravos. O fato de que eles tinham poucos escravos e era uma economia mais liberal, mais industrial e mais moderna, fez com que os movimentos de abolição acontecessem com muito mais frequência nessas regiões, especialmente aqui nos estados que estão mais à costa leste. Já o sul, que aqui está representado em vermelho, que incluía novas terras, mas também regiões que faziam parte das 13 colônias originais, era uma região mais rural. Tinha grandes fazendas, as fazendas produziam quase sempre um produto só, voltado para exportação, e o número de escravos era enorme. O sistema era próximo daquele que a gente conhece como de plantation, onde existia uma fazenda muito grande, um latifúndio, onde muitos escravos trabalhavam, produzindo normalmente um produto principal que era sempre pensado para exportação.
Existiam muitas fazendas de algodão no sul dos Estados Unidos, o clima é um pouco mais quente, mais adaptado para o algodão, e aí a gente consegue perceber que esse algodão muitas vezes ia atravessar o continente, ia atravessar o oceano, na verdade, desculpem, para ser levado para as fábricas de tecido na Inglaterra. Isso causava uma tensão, porque os movimentos abolicionistas do norte estavam quase sempre lutando pela libertação de escravos que eram considerados patrimônio e propriedade de alguém no sul, normalmente dos donos dessas fazendas. Na verdade, essa divisão que você vê no mapa aqui é uma divisão que já é a divisão de uma espécie de cisão que acabou acontecendo, de uma divisão entre estados da União e estados confederados ao sul. Como é que essa divisão aconteceu? Em 1861, foi eleito o presidente Abraham Lincoln. Lincoln era um presidente republicano, um dos partidos dos Estados Unidos, aliás, um dos dois partidos que se tornaram os mais importantes daquele país. E Lincoln era defensor do fim da escravidão, ele era a favor da abolição. Esse clima de tensão que existia fez com que esses 11 estados aqui do sul declarassem uma separação dos Estados Unidos. Eles decidiram formar a Confederação, por isso o nome Confederados, que aparece aqui embaixo nessa listinha, para os estados destacados em vermelho. Esses estados aqui destacados em vermelho formaram, na verdade, um outro país. Todos eles tinham características econômicas bem parecidas e decidiram que iam se separar da grande formação que eram os Estados Unidos. Em 1861 já começa esse conflito. O conflito recebeu o nome de Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. Na história dos Estados Unidos, eles utilizam mais o termo Guerra Civil Americana. Foi um conflito de 4 anos que já usou algumas técnicas modernas de batalha mesmo. Um saldo aí de mais de 1 milhão de mortos, um saldo grande do número de mortos. Os Estados Unidos não perdeu tantas pessoas nem na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E termina em 1865, com a libertação aí sim definitiva dos escravos. Os estados do sul aceitaram retornar ao norte retornar à formação inicial e voltarem a ser um país só. Foram obrigados a libertar os escravos que existiam nessas regiões. Até hoje ainda existem diferenças interessantes. O sul é mais preconceituoso com negros, existem mais negros pobres ao sul, as pessoas são um pouco mais conservadoras. Essa não foi uma diferença que se apagou com o tempo, mas a vitória do norte foi muito simbólica, porque os Estados Unidos se consolidaram como um país forte, que pouco tempo depois dessa guerra, 50 anos depois, já seriam uma das principais potências do planeta. E isso definitivamente dependeu de uma interação econômica entre o norte, mais avançado, mais industrial, e o sul, mais rural, que acabou privilegiando a economia do país como um todo. Agora a gente parte para estudar o caso da abolição da escravidão no Brasil, que é aquele que vai interessar mais a gente. A escravidão aconteceu durante o reinado de Dom Pedro II, esse belo senhor aí de barbas brancas, olhos claros, que governou por quase 50 anos o Brasil, entre 1840 e 1889, ainda que ele tenha começado a governar como um menino, ele tinha só 14 anos. Ele tem a maioria das imagens dele representadas assim, já como um homem com alguma idade, uma imagem sempre bem forte, bem séria, até um pouco sisuda, eu diria assim, um pouco formal demais. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil se consolidou como um grande exportador de café. O café se tornou a principal atividade econômica desse período, as exportações explodiram. Muitos historiadores antigamente diziam que esse era o ciclo do café, era o momento em que o café tinha dominado a nossa economia, ainda que a gente também tenha tido um processo de industrialização, de crescimento de ferrovias, mas a gente marca muito café, porque como ele era produzido em grandes fazendas, num esquema muito parecido com o que a gente tinha tido antes com açúcar, por exemplo, muitos escravos foram utilizados na produção de café. Imigrantes também, num segundo momento, mas muitos escravos. Também no Brasil se construiu um movimento abolicionista, especialmente na segunda metade do século XIX, aí a partir dos anos 1850, já aí com apoio de algumas leis inclusive, e algumas figuras que foram importantes nesse processo. O Joaquim Nabuco foi um dos políticos que liderou os movimentos de abolição, responsável pela fundação de uma sociedade abolicionista, inclusive, importante no Rio de Janeiro.
E algumas outras figuras também importantes da sociedade. O Castro Alves foi um poeta abolicionista, defendeu que a escravidão chegasse ao fim. Eu gosto de marcar também duas outras figuras que foram importantes para o abolicionismo. O José do Patrocínio, que foi um farmacêutico e jornalista, um importante jornalista no Rio de Janeiro, que era ele mesmo um homem negro. Interessante a gente perceber que, ao contrário do que às vezes parece quando a gente está estudando isso, esse período, nem todo homem negro era um escravo. O José do Patrocínio, muito pelo contrário, era um negro liberto, um negro livre, que era dono de um dos jornais de maior importância da cidade, uma pessoa reconhecida, que tinha importantes laços políticos. E o André Rebouças vinha de uma família que acabou se tornando importante, até tradicional, a gente pode dizer, no Rio de Janeiro. Ele era engenheiro, tinha um irmão engenheiro, ajudou a resolver o problema de abastecimento de água da cidade do Rio, e também um homem que participou bastante dos movimentos abolicionistas, que lutou bastante pelo fim da escravidão. É interessante destacar também o papel da imprensa. O Ângelo Agostini foi o dono de um jornal, na época se chamava Revista Ilustrada, era uma espécie de folhetim, equivalente ao que a gente tem hoje como um jornal, que fez importantes, a gente pode chamar de protestos, mas a gente pode chamar também de intervenções a favor da abolição, especialmente através de charges que ele criava, charges que eram quase sempre irônicas e críticas do processo de abolição. Essa aqui é só uma delas, ele fez inúmeras. Essa é interessante, que mostra um senhor de escravos se protegendo da chuva da emancipação, que seria a libertação dos escravos, que a gente vê uma sombra de correntes partidas nas mãos, e ele defende seu escravo das pressões pela emancipação, pela libertação dos escravos que aconteceram durante esses períodos que a gente está estudando. Bom, para a gente analisar o processo de abolição em si, a gente tem que entender que o processo do fim da escravidão no Brasil teve muito ligado a leis, especialmente porque aquelas pessoas que estavam ocupando os principais cargos políticos durante o Segundo Reinado eram as mesmas pessoas que eram donas de escravos, donas de grandes fazendas. Então o processo de abolição era um processo que eles sempre viam com muito medo, porque o escravo era considerado um patrimônio, o escravo tinha valor econômico, e se a abolição acontecesse de um dia para o outro, esses caras podiam ver boa parte das suas fortunas acabando. Muito do processo de leis abolicionistas no Brasil se deu porque eles viam aí a oportunidade de ir lentamente, quase que de maneira orgânica, ou seja, quase que de maneira natural, acabando com a escravidão. A gente destacou quatro das principais leis para trabalhar aqui. A primeira que eu destaquei aí para a gente pensar é a Lei Eusébio de Queiroz. Recebeu esse nome por causa do juiz e político que acabou patrocinando a criação da lei. O Eusébio de Queiroz, ele conseguiu que fosse aprovada uma lei que pôs fim ao tráfico de escravos, o tráfico negreiro, definitivamente. Essa foi uma lei que recebeu grandes pressões para ser aprovada, já que 5 anos antes tinha sido aprovada a Lei Aberdeen, que a gente já discutiu, pelos ingleses, que permitia que qualquer navio de escravos fosse apreendido em alto mar. De uma certa maneira, isso realmente limitou o tráfico de escravos no Brasil. Aconteceu em 1850, 5 anos depois da Lei Aberdeen. E a gente viu mesmo, pelas estatísticas históricas, é possível perceber que houve uma redução no número de escravos que chegaram ao Brasil, ainda que tenha continuado a acontecer um comércio interno de escravos. Algumas regiões no Nordeste que não utilizavam tantos escravos mais na produção de açúcar, passaram a vender seus escravos para regiões no Sudeste, principalmente no sul do Rio, em São Paulo, onde existiam fazendas de café, onde essa mão de obra escrava ia ser muito bem aproveitada. A segunda lei que a gente vai trabalhar é a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre, criada em 1871, estabelecia que os escravos, quando tivessem filhos, não veriam seus filhos se transformando em escravos. Ou seja, toda criança nascida de um escravo não seria escravo. Na prática, como é que essa lei funcionava? A criança devia ficar sob os cuidados da mãe, a escrava, até os 8 anos de idade. Quando completasse 8 anos, ela devia ser ou entregue a uma instituição do Estado, para que o Estado cuidasse dessa criança até ela chegar à maioridade, ou o senhor podia ficar com ela até os 21 anos de idade, utilizando essa criança como mão de obra, ou seja, ele trabalharia para pagar pela alimentação, pela moradia, pela roupa. Na prática, galera, o que acabou funcionando? O Estado brasileiro não tinha recursos o bastante para montar instituições para todas as crianças que nasciam.
o que acabou acontecendo é que em muitos casos, na grande maioria dos casos, o senhor ficou com o escravo, com a criança, até que ela fizesse 21 anos trabalhando para ele. E a gente sabe que um escravo vivia em condições muito difíceis. Dificilmente uma pessoa chegava a uma idade tão avançada. Às vezes 21 anos de idade não era uma idade que o escravo chegava a fazer. Às vezes ele morria antes, pelas condições duras de vida, ou se chegasse, não chegava em condições ideais de vida. Além de, o que ele ia fazer com 21 anos de idade? Ia simplesmente sair da fazenda e arrumar um emprego? Sem educação? Sem ter moradia? Sem ter para onde ir? A terceira lei que a gente discute é a lei dos sexagenários. Ela é de 1885 e continua em cima dessa ideia de que a escravidão podia acabar de forma orgânica, de forma natural. Aqui os escravos libertados eram escravos acima de 60 anos. Eu fiz questão de buscar uma fotografia que representasse bem a imagem de pessoas com essa idade, para a gente ter uma noção, com uma idade avançada, acima de 60 anos, para a gente ter uma noção de que essa era uma lei quase que traiçoeira. Porque às vezes o cara tinha passado a vida inteira dele trabalhando na mesma fazenda, dependente daquele lugar, dependente daquelas pessoas, e aos 60 anos ele era liberto. Se é que chegava aos 60 anos, poucos escravos, a grande minoria chegava aos 60 anos, para ser liberto já sem muita saúde, sem condição de procurar um novo emprego e sem condição de se manter. E aí a gente chega à última dessas leis, que é a Lei Áurea, a lei que pôs fim definitivo à escravidão em 1888. A escravidão foi definitivamente abolida. A lei foi assinada pela Princesa Isabel. Essa é uma pintura que representa exatamente o momento da assinatura da Lei Áurea. Ela assinou porque seu pai, Dom Pedro II, o imperador, estava fora do Brasil. Foi conveniente ele estar fora, afinal de contas, Dom Pedro tinha vínculos com os políticos que eram donos de escravos, ainda que ele mesmo fosse uma pessoa possivelmente favorável à abolição, os políticos que apoiavam o Segundo Reinado a maioria dos políticos tinham muitos escravos e certamente se sentiram lesados com a assinatura da Lei Áurea. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, o que a Lei Áurea causou nesse sentido, mas ela foi, de fato, aquilo que pôs fim à escravidão. A partir dela, todos os escravos estavam livres e poderiam ser considerados homens que não estavam mais presos às suas fazendas, não eram mais posse de ninguém. Esse aqui é, curiosamente, o documento da Lei Áurea. Curiosamente não, eu coloquei ele aqui de propósito, na verdade, para a gente poder dar uma olhadinha. Essa é a assinatura da Princesa Isabel aqui no caso, bem ao centro. E a gente tem a data aqui da assinatura do documento, 13 de maio de 1888, é o momento em que Vossa Alteza Imperial concede a liberdade a todos aqueles escravos que viviam no Brasil. O que isso significou na prática? Muito pouco, né? Eu fiz questão de colocar essa charge aí, que brinca com a situação dos escravos abolidos, dos escravos libertos. Viva a abolição, gritam os brancos num momento de comemoração da liberdade. E você vê que qual é o papel que está reservado aos homens negros nessa imagem? Continuar trabalhando numa condição de serviçal, numa condição de subserviência, já que no Brasil a abolição aconteceu sem que houvesse um projeto para que esses negros fossem absorvidos pela sociedade. A maioria deles foi expulsa das suas fazendas, das fazendas onde trabalhavam, e foram jogados para cidades como pessoas pobres, que foram em busca de melhores condições de vida, mas sem ter condições reais de alcançar isso, sem educação, sem oportunidades e assim por diante. A abolição foi um marco, definitivamente, pôs fim a uma história de quase 400 anos de escravidão negra no Brasil, mas a gente vai ver que ela teve grande influência em cima do final do Segundo Reinado. Afinal de contas, a partir da perda desse patrimônio, os políticos que eram donos de fazendas deixaram de apoiar Dom Pedro II. Isso a gente vai ver melhor numa aula ainda à frente, onde a gente vai discutir o final do Segundo Reinado. E a gente encerra aqui a abolição, pensando aí que, de certa maneira, esse processo de integração dos negros à sociedade ainda está acontecendo no Brasil. Se a gente hoje tem cotas raciais, se a gente tem toda uma preocupação com racismo, é para, de certa maneira, compensar aí tudo que a gente observou aqui de problemas que houve, tanto quanto quando a gente ainda tinha escravidão, quanto no momento da libertação. A gente se vê numa próxima, até lá.